E hoje, o segundo episódio, a gente vai falar sobre saúde mental na terceira idade. E como a professora aqui me corrigiu, não só saúde mental, social, psicológica, tudo, E né, afetiva também. E afetiva. Comigo aqui no estúdio, a professora Zilma Gurgel Cavalcante. Ela que é professora e fundou uma instituição super importante aqui no Ceará, que é a Universidade Sem Fronteiras, que atende justamente as pessoas da terceira idade que buscam uma melhor qualidade de vida mental, né, professora? Eu queria só corrigir um pouco, que a partir dos 30, 40 anos, você pode frequentar a Universidade Sem Fronteira, até com um cuidado de se preparar para quando a velhice chegar, você estar no ponto. Ah, legal. Entendeu? Então, prevenção é tudo, né? A prevenção é tudo. Então, lá, a partir de 30, 40, pode fazer parte da Universidade Sem Fronteira. Maravilha. Porque esse é o nosso objetivo. E eu queria entender da senhora o porquê a fundação, a senhora decidiu abrir uma instituição direcionada principalmente, é evidente que a gente está falando de prevenção, mas é direcionada à terceira idade, né? Por quê? Porque quando eu fiz meu estudo no serviço social, né, na Faculdade de Serviço Social, a minha monografia já foi em cima de como vive o idoso em Fortaleza. E eu descobri um grau enorme de marginalização social. Aquilo me doeu bastante. Quando eu cheguei na França, que entrei no mestrado e doutorado de gerontologia social, já fui estudar gerontologia social para corrigir esse problema social. Para quem está ouvindo a gente, essa função, o que quer dizer esse trabalho de gerontologia? Gerontologia é a ciência que estuda o processo do envelhecimento. Certo. E também dá dicas como envelhecer bem. É uma ciência a gerontologia, né? Tem várias áreas da gerontologia. Então, eu escolhi, dentro da gerontologia, eu escolhi a social e também a educacional. Então, a Universidade Sem Fronteira, ela tem essas duas áreas, educacional e social. Na educacional, são vários cursos para estimular a afetividade, a fazer novos amigos e adquirir novos conhecimentos para você continuar atualizado no mundo. Porque se você não continua atualizado, você se torna um idoso silencioso, que não tem assunto. Mas eu queria falar especificamente hoje, professora, eu sei que dentro da universidade existem várias áreas, né, de sugestão de cursos para quem procura por vocês, mas eu queria falar da saúde mental do idoso. Né? Então, a gente vai tratar... estipular esse assunto, porque é uma área que dá para abranger muita coisa, né? Principalmente, eu queria entender se esses cursos que vocês oferecem, como de idiomas, inclusive tem a ginástica cerebral, né? Se pode, inclusive, colaborar, contribuir para idosos que estão com sintomas de problemas neurológicos, como Alzheimer, mal de Parkinson. O que a senhora poderia me explicar sobre isso? Nós temos um leque imenso de cursos que desenvolvem a mente, justamente como prevenção para qualquer demência, porque a demência tem várias doenças, não é só Alzheimer, a gente fala mais do Alzheimer, né? Mas tem vários tipos de demência. Quais são? Mas a questão é essa, se você estuda qualquer outro assunto, se você lê, principalmente romance, você está desenvolvendo e fazendo ginástica cerebral, entendeu como é? Então, mas mesmo assim, a gente criou esses cursos porque já tem alguns alunos que sentem que a memória está falhando. Então, para atender esses alunos, a gente criou vários cursos dentro da gerontologia mental, tá entendendo? E dentro desse curso, que é a ginástica mental, né? A ginástica do cérebro, o que é desenvolvido nesse curso para poder desempenhar de uma forma melhor a atividade cerebral no idoso? São vários exercícios mentais, tem várias técnicas mentais também. E eu diria que ao lado de tudo isso tem o contato social. Porque quando você faz contato social, você fica feliz e você exerce o diálogo. Então, o diálogo é um exercício cerebral por excelência, porque você tem que prestar atenção no aqui e no agora, o que o seu interlocutor está falando, e tem que também pensar e raciocinar como responder dentro do assunto. Então, além dos exercícios cerebrais que ocorrem dentro da sala de aula,
tem também dinâmicas para desenvolver laços afetivos, amizade entre os alunos. Porque justamente depois da aula, muitas vezes, eles vão para um café, vão tomar um café juntos. Isso aí é outro exercício, tanto social, porque está incluso na sociedade, mas também exercício cerebral, por causa do diálogo. O diálogo é fundamental. E a gente estava falando sobre a demência, né, professora? É. Quais são os principais sintomas que o familiar precisa ficar atento com esse idoso? Olha, uma coisa que eu vou dizer aqui é que, às vezes, aos filhos, né, o marido fica com medo porque ela começa a esquecer na fala do nome, como é o nome daquilo, né? Então, isso aí já é um prenúncio, quando ela esquece a palavra da coisa. Mas isso não quer dizer que está com demência. A gente brinca na Universidade Sem Fronteiras dizendo, não se preocupe com isso, continue estudando, que é importantíssimo continuar estudando, né? Porque é como se fosse uma pessoa que tem um arquivo, e o arquivo de um idoso, ele está cheio, repleto. É diferente do arquivo de uma criança que está vazio, bem limpinho. Então, é fácil a criança ter uma... O arquivo de informação dele, ao longo da vida, ficou cheio. Então, ele tem que procurar e tem que ter paciência. Ele não se perder. Demora um pouquinho, aí vem a palavra. Isso aí não quer dizer que é demência. Isso aí é uma falha do processo do envelhecimento, que é natural, é normal. Quem está ouvindo a gente, é bom que saiba que o cérebro, ele envelhece como outras partes do corpo, né? Então, vai perdendo as suas estruturas e tal. Então, ele precisa também ser exercitado, como a gente exercita o abdômen, né? As pernas, enfim. Onde que a senhora entendeu que... esse caminho aqui dentro de Fortaleza, pelos estudos e pesquisas que a senhora fez, poderia colaborar com outros idosos a chegar numa terceira fase da idade, numa melhor idade, com mais saúde, principalmente mais saúde mental? Olha, quando eu cheguei aqui com todo o conhecimento da gerontologia, eu sabia que eu não daria conta sozinha. É tanto que eu construí vários cursos de pós-graduação em gerontologia, formando pessoas em gerontologia para cada uma desenvolver trabalhos junto aos idosos. Então, eu ajudei o PAI, eu ajudei o SESC, tá entendendo? Então, eu ajudei até o trabalho da Mariazinha também, eu ajudei da AP, eu ajudei. Por quê? Eu não dava conta de todos os idosos. Então, eu tive essa visão de preparar gerontólogos para me ajudar a atingir os idosos de Fortaleza, que eu não conseguiria atingir todos, entendeu? Então, isso aí foi uma prevenção muito grande, é tanto que o SESC tem um ótimo trabalho, o PAI também tem um ótimo trabalho, está entendendo? Porque são pessoas de baixa renda que visitam, né? E são pessoas também de uma classe média também que precisam. Então, a gente tem que atingir todas as classes sociais, porque todas as classes sociais, elas envelhecem. E se não tomar cuidado, nós teremos, vamos dizer assim, muito problemas complicados no envelhecimento da população. Então, agora, ainda tem mais um pequeno problema agora, que a Universidade Sem Fronteiras está atenta. Nós estamos fazendo até uma pesquisa com longevos da Universidade Sem Fronteira, longevos que não frequentam a Universidade Sem Fronteira. Existe uma discrepância enorme dos que visitam e dos que nos visitam, não visitam. Então, a gente está já preparando uma programação para longevos, porque tirar esse longevo de casa e ir para o social, tirar o longevo de casa e ir para a Universidade Sem Fronteira, continuar aprendendo. Isso é muito importante, porque a longevidade é uma conquista da ciência. Da ciência, inclusive, pesquisas apontam que a população brasileira está vivendo mais. Está vivendo mais. Então, quando você completa... Não só a brasileira, mas a população mundial. Mundial. Então, quando você completa 30 anos, a ciência te deu mais 30 anos de vida. Então, você vai ter condição de viver 100 e mais de 100 anos. Então, é urgente a gerontologia nessa sociedade. Porque como é que ela vai dar conta de tantos idosos, vamos dizer, vivos
e precisando de imediato. E com uma boa qualidade de e vida, né? Com a boa qualidade de vida. Que acho que é o mais importante. Que isso é o mais importante. Então, é urgente preparar esses idosos para ter uma longevidade saudável. A Universidade Sem Fronteiras já está trabalhando isso há muito tempo. Entendeu? É tanto que nós temos longevos com 90, 94 anos e tudo, que não usam bengala, moram em seu próprio domicílio, têm autonomia e não têm cuidadores. Uau! Então, isso é uma conquista extraordinária. Então, com base nessa nossa experiência, que a gente já está programando o melhor programa para os idosos, né? A partir dos 70 anos, eles começarem a fazer para atingir essa longevidade saudável. E não ficar só em casa assistindo televisão, né? Não ficar em casa. E não ficar só na palavra cruzada. Vamos ler um livro, vamos ir ao cinema, no teatro, conversar com pessoas. Eu diria, veja menos televisão e tenha mais contato social. Veja menos televisão e procure aprender mais. Fazer novos cursos para que seu cérebro se desenvolva e você tire esse fantasma, não tenha medo da demência e nem da longevidade. E eu queria terminar com um lema da Universidade Sem Fronteiras. O lema eu acho lindo. Nunca é tarde para conhecer, aprender, amar e realizar sonhos. Parabéns, professora. Obrigada. Muito obrigada pela sua vinda aqui com a gente, viu? Eu que agradeço. Muito Até obrigada. o próximo episódio. Até.